Pessoal, vou falar sobre equações literais, tá? Ó, primeiro, equações. Por aqui é uma equação, uma igualdade, certo? Literal, porque além de uma equação, ela tem, além da incógnita, outras variáveis, tá? Aqui nesse caso só tem uma, mas pode ter mais de uma variável. Não importa. Quer dizer que eu vou achar o valor de x em função de k, certo? Esse k, ele vai estar na resposta. Então, como que eu resolvo uma equação quando ela é de primeiro grau? Primeiro, eu deixo do mesmo jeito que a gente sempre fez. Quem tem x fica de um lado, quem não tem fica do outro. No caso, ó, 4x, certo? A incógnita tá com ele. 5 não tem a incógnita. Ele vai ficar junto aqui com 7. Então, eu faço as passagens, como eu sempre fiz, né, ó. Kx, 4x tá aqui somando, ele passa para cá subtraindo. O 7 estava aqui, copio. O 5 estava subtraindo, passei somando. Pronto. Agora eu tenho uma igualdade, onde os dois membros, né, um tem x e o outro não. Vamos fazer agora os cálculos que podemos fazer. Nesse caso aqui, não podemos subtrair. Por quê? Por causa da variável k aqui, ó. Ela não pode subtrair com 4. Então, a única coisa que eu posso fazer é isolar x. Ficando k menos 4. Aqui, 7 mais 5. 12. O x está multiplicando com k menos 4. Ele vai passar dividindo com 12. K menos 4. Certo? Então, olha o que aconteceu. Era uma equação do primeiro grau. Passei quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Nesse caso aqui, não dava para subtrair. Eu isolei a letra x, né? Isso aqui é fator comum. Fiz o fator comum, né? Vamos relembrar aí que fator comum... Porque x era comum nos dois. Por isso que ficou esse x aqui fora do parênteses. E olha lá, quem não era comum ficou dentro. Ó. K menos 4. Certo. Aqui a gente ainda tem uma condição de existência que k menos 4 não pode ser zero. E quem zero aqui, ó, seria o 4. Então, k é diferente de 4. Mas isso ainda não é o que a gente está vendo, ainda não é o importante. Então, ó, essa daqui... era uma equação do primeiro grau. Então, primeiro você tem que saber identificar qual equação. Essa daqui já é uma equação do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque x, a incógnita, ela está ao quadrado. Quando a incógnita está ao quadrado, não o k. K é ao quadrado também, mas ele não é incógnita. Então, se tivesse só ele ao quadrado e todo mundo sem ao quadrado, ia ser primeiro grau. Mas como que o x, que é incógnita, está ao quadrado, então é do segundo grau. Como a gente resolve a equação do segundo grau? Bhaskara, tá? Dá para fazer também por fatoração, mas nós vamos fazer Bhaskara. Ó, a é igual a 1, porque a é quem multiplica x ao quadrado. B é igual a k, certo? E c é o termo independente, aquele todo termo que não tem o x. Nesse caso, é menos 2k ao quadrado. Tá. Fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu acho que é interessante copiar a fórmula por enquanto, porque você consegue identificar, né, onde estão as letras, né, ó, porque B é o K. Aí você coloca direitinho, ó, K ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? 1 vezes C. O C é um número negativo. Então, você copia ele entre parênteses. Tá vendo que o C você copia ele inteiro. Pode esquecer. Então, delta ficou igual a K ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. Então, na hora que você faz essa multiplicação, dá 8K ao quadrado. Então, delta... 1k ao quadrado mais 8k ao quadrado. Por que 1, gente? Porque aqui não tem ninguém, é 1, né? Então, você pode somá-los. 9k ao quadrado. Pronto, fiz a primeira parte da equação do segundo grau. Na segunda parte,
eu tenho que achar o x. X é quem? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, a gente divide em x1 e x2, por causa do mais e do menos. x1, certo? Menos b, menos... Aí, vamos lá no b, ó. K, positivo. Então, fica negativo. Mais a raiz de delta. Quem é delta? 9k ao quadrado. Coloca dentro do parênteses. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Igual. Menos k. Mais a raiz de 9k ao quadrado. 3k. Sobre 2. Só que aí, eu devo um k aqui, ó. Eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior aqui. 2k sobre 2. Então, a minha primeira raiz aí é o k. Segunda raiz. Menos k, menos a raiz de 9k ao quadrado, 2 vezes 1. A única coisa que troca, né? Que era mais, aqui fica menos. Menos k, menos 3k sobre 2. Certo? Então, ó, aqui eu fiz a mesma coisa, tá vendo? Eu fiz mais rápido, porque é o mesmo processo, só que aqui é negativo. Agora, 2 sinais negativos. Eu somo e conservo o sinal. Nada de menos com menos mais, hein? A gente tem mania de falar menos com menos mais. Não. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Na divisão vai ficar negativo também. Pronto, essa é a solução. A solução é x1 igual a k e x2 é menos 2k. Então, primeiro grau e segundo grau.